Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece, você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra você usar nos comentários desses vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Meu muito obrigado a todos os membros aqui do Caldeirão Furado, muito obrigado a todos que utilizam o botão valeu, vocês fazem completa diferença aqui nas produções e a galera que participa do Papo Furado também. Então, muito obrigado. A alma é o que um ser vivo tem de mais valioso. Não é o poder, não é o dinheiro, não é o seu status social, é a sua alma. Bruxos morrem, como qualquer ser vivo. Já a alma é a parte da essência do eu de cada um. Ela é imortal e imaterial. Mas isso não quer dizer que a alma não possa sofrer danos. A vida após a morte é um conceito estabelecido no mundo bruxo. E ao longo da história, bruxos mais sábios não tentaram fugir, manipular, enganar, despistar a morte, mas sim estudá-la. Essa talvez seja a provável razão para existir a Câmara da Morte no Departamento de Mistérios no Ministério da Magia, onde existe o Véu, que é um portal só de ida, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. No Departamento de Mistérios, os Inomináveis estudam o amor, o tempo, a mente, o espaço. A morte, na maioria das vezes, acaba sendo associado a uma coisa ruim, a artes das trevas. A própria figura da morte é uma caveira tenebrosa, encapuzada. E foi justamente tentando enganar, fugir da morte, impedir esse estado natural da vida de acontecer, que uma das magias mais vis e cruéis da história do mundo bruxo foi criada, as Horcruxes. A Horcrux é uma magia tão repugnante, tão perversa, tão vil, que nem em Magia Muito Maligna, um dos livros de artes das trevas mais conhecidos, eles falam sobre esse tipo de artes das trevas. Inclusive sinalizam sobre Horcruxes, a invenção mais perversa da magia, não falaremos nem daremos instruções. Como você sabe, para um bruxo fazer uma Horcrux, ele precisa, como parte do processo, romper a sua alma, dividir essa ruptura e usá-la a seu favor, concentrando ela dentro de um objeto ou ser. Assim, se o corpo do indivíduo que fez uma Horcrux for mortalmente atacado, ele não morre, ele fica preso à vida, porque um pedaço de sua alma está concentrado vivo dentro de outro objeto. Assim, a sua alma, que estava em seu corpo vivente, não vai para o mundo dos mortos, ela permanece nesse mundo e esse bruxo tem a chance de regenerar o seu corpo. E para um bruxo romper a sua alma, ele precisa matar alguém. Ele precisa cometer esse ato de indizível maldade, de pura crueldade. Matar alguém, porque isso rompe sua alma. E a Horcrux é um tipo de magia tão repugnante que pouquíssimos dá pra contar nos dedos quem a gente conhece que fez esse tipo de magia. Hércules o Sujo, que foi o criador, o inventor disso, e Voldemort são os únicos que a gente conhece. Sabendo disso, que matar rompe a alma, o que acontece com a alma dos bruxos que nunca fizeram Horcruxes, mas que mataram outros seres? O que aconteceu, por exemplo, com a alma de Severo Snape? Snape dedicou parte de sua vida à arte das trevas, seguiu Voldemort, mas dedicou outra parte da sua vida a derrotar o bruxo e inclusive ajudou a proteger Harry Potter. Se matar rompe a alma, a de Snape com certeza foi rompida, afinal ele mata Albus Dumbledore. Não só o Snape, mas o que aconteceu com a alma de outros bruxos como Molly Weasley, por exemplo, que mata Bellatrix Lestrange na Batalha de Hogwarts? Isso serve para todos os envolvidos. A morte de alguém, matar alguém, rompe a alma. Quando Dumbledore e o Snape conversam sobre o plano do Voldemort em relação a Draco Malfoy, o diretor sabe que Draco iria falhar. E o Snape assume ao Dumbledore que aquilo era o que o Voldemort, na realidade, esperava acontecer. Que a missão de Draco, na verdade, era mais um castigo do que uma missão. Era uma sentença de morte pro Draco, que ia se cumprir a longo prazo, como castigo para o Lucius, pelos recentes fracassos dele. Snape ergueu as sobrancelhas e seu tom foi sardônico quando perguntou: "Você está pretendendo deixar que Draco o mate?" "Certamente não. Você deverá me matar." Houve um longo silêncio, quebrado apenas por estranhos cliques. "Quer que eu faça isso agora?" perguntou Snape, a voz carregada de ironia. "Se você não se importa de morrer", disse Snape com aspereza, "então por que não deixa Draco fazer isso?" "A alma daquele menino ainda não está totalmente comprometida", contestou Dumbledore, "e eu não permitiria que se rompesse por minha causa." "E a minha alma, Dumbledore?" "A minha. Somente você é capaz de saber se prejudicar." Essa eu vou ter que falar até com a voz do Dumbledore. "Somente você
Severo, é capaz de saber se prejudicará a sua alma ajudar um velho a evitar a dor e a humilhação, replicou Dumbledore. Peço a você um único e grande favor, Severo, porque a morte está vindo me buscar, tão certo quanto os Chudley Cannons terminarão este ano em último lugar. Confesso que prefiro uma saída rápida e indolor à opção demorada e suja que terei se, por exemplo, Greyback estiver envolvido. Ouvi dizer que Voldemort o recrutou, ou se for a cara Bellatrix, que gosta de brincar com a comida antes de comê-la. Nossa, que imitação mais chula de Dumbledore, não? Enfim, aqui nós temos uma informação importante. O Dumbledore não queria que a alma do Draco fosse rompida com a sua morte. Por isso ele pede ao Snape para assumir a missão quando chegasse a hora. Snape questiona sobre a sua alma, como se o Dumbledore não se importasse que, ao matá-lo, Snape teria sua alma rompida. Então, o diretor questiona o Snape que, se ajudar uma pessoa, romperia sua alma. Matar de fato rompe a alma. Mas existe uma forma de matar sem ter a alma rompida? Ou existe até uma forma de se curar, de curar a sua alma? Na conversa entre Slughorn e Tom Riddle sobre Horcruxes tem um ponto interessante. Como é que se divide a alma? Bem, respondeu Slughorn constrangido, você precisa compreender que a alma deve permanecer intocada e una. A divisão é um ato de violação, é contra a natureza. Mas como é que se faz? Por meio de uma ação maligna, a suprema maldade, matando alguém. Matar rompe a alma. O bruxo que desejasse criar o Horcrux usaria essa ruptura em seu proveito, encerraria a parte que se rompeu, continua. É interessante a escolha de palavras do Slughorn aqui, e ela pode nos dizer algumas coisas. Um ato de suprema maldade, uma ação maligna, matando alguém. A ruptura da alma acontece ao matar, mas ela permanece rompida naquele que fez por maldade, por crueldade, naquele que matou e que sentiu prazer naquilo, naquele que mata e gosta de matar. Mortes acidentais acontecem o tempo todo. A alma de um bruxo que acaba causando a morte de alguém por acidente seria rompida e estaria eternamente comprometida? Um bruxo que mata durante uma batalha, como em Hogwarts, por exemplo, as pessoas que estavam contra os comensais e contra Voldemort, eles mataram ali na batalha para defender os outros, para proteger Hogwarts, para se proteger contra as artes das trevas. A alma deles iria ficar comprometida para sempre. E o Snape, que mata o Dumbledore a pedido do próprio Dumbledore para poupá-lo de uma morte violenta que ele certamente sofreria. E ainda assim, conquistar ainda mais a confiança do Voldemort, ficar mais próximo de derrotar o Lorde das Trevas e ainda proteger Hogwarts de cair na mão de comensais da morte. Eu acredito que nesses casos existe uma solução. Até um bruxo que faz o Horcrux pode reverter esse processo. A sua alma pode ser curada, mas isso é muito doloroso. E um bruxo que já escolheu esse caminho de fazer Horcrux, muito dificilmente iria curar sua alma, porque essa cura se dá através do remorso, se dá através do arrependimento genuíno. Uma grande diferença entre matar por acidente e matar por pura crueldade para tirar proveito daquilo. São mortes? São mortes. É horrível? É horrível, mas tem diferença. Ainda é terrível, ainda é matar, mas o contexto pode interferir. E não é só porque o Snape matou o Dumbledore ou porque a Molly matou a Bellatrix que eles sentiram prazer nisso. Mesmo a Molly, que estava protegendo seus filhos e até certo ponto se vingando pela morte do Fred, ela não amou matar a Bellatrix, ela não adorou fazer aquilo, ela não sentiu prazer, ela não ficou extremamente feliz fazendo aquilo. Como diz o próprio Dumbledore, matar não é tão fácil quanto creem os inocentes. Então, se um bruxo que fez um Horcrux pode curar sua alma através do remorso e arrependimento genuíno, um bruxo que matou, mas não fez Horcrux, não usou essa morte em proveito próprio para colocar sua alma em um objeto protegido, com certeza também pode. Por isso eu acredito que ao matar o Dumbledore, o Snape não rompeu sua alma, porque foi justamente o que o Dumbledore falou. Ele estava ajudando um velho a escapar de uma morte terrível e o Dumbledore já iria morrer. Sem contar que o Snape viveu uma vida regada de arrependimento. O Snape praticamente viveu a vida arrependido desde o momento em que ele entregou a profecia. Tudo bem, ele tinha atitudes horríveis com Harry, ele tinha atitudes horríveis com outras crianças, ele era intragável, ele era insuportável, mas ele viveu arrependido. Tanto que ele era um grande de um amargurado por conta disso, por conta desse grande arrependimento, desse remorso. Isso corrompia ele por dentro. Arrependimento genuíno. E em resumo, o arrependimento genuíno é aquele que dói de verdade, aquele que você sente dor de
ter tomado certas atitudes, que você se envergonha, que você queria voltar no tempo e não fazer. Não é um arrependimento porque alguém descobriu que você fez algo errado, não é porque algo que você queria fazer acabou não saindo como planejado porque alguém descobriu. Não, é um arrependimento de verdade, um arrependimento que dói na alma. Um dos tipos mais difíceis de se sentir, porque, cara, somos seres humanos, né? As pessoas dificilmente assumem que estão erradas, dificilmente assumem que cometeram erros, dificilmente. Então, muitas vezes confundem, tô arrependido. Tá arrependido porque foi descoberto, não tá arrependido porque isso realmente dói em você. É só porque você foi pego. Um exemplo disso, o próprio Dumbledore já matou. Pode não ter sido diretamente, mas a morte de sua irmã Ariana era parcialmente sua responsabilidade, e o preço do arrependimento acompanhou ele o resto da vida, tanto que foi por isso que ele colocou o anel ali na esperança de ver a sua irmã, e isso condenou ele à morte também. Quando ele bebe a poção lá na caverna pra pegar o Horcrux, ele tem flashes de memória, ele revê o momento em que o Grindelwald estava lutando ali, o momento do duelo que a Ariana morreu, e ele fala a todo momento, não machuque, não os machuque, não os machuque, a culpa é minha. Ele revive esses momentos de arrependimento que eram torturantes pra ele. E o Harry encontra a alma do Dumbledore intacta, lá naquela espécie de limbo. Talvez você até pontue que aquilo só acontecia na cabeça do Harry. Ok, mas segundo o próprio Dumbledore, não é porque estava acontecendo na cabeça dele que não era real. Além disso, a parte destruída da alma do Voldemort, que vivia no Harry, também estava ali. E ela realmente estava ali, que ela foi destruída, ela foi tirada do corpo do Harry. Todo esse conceito de alma no universo de Harry Potter é muito interessante, porque tem muita semelhança com algumas crenças religiosas, como o cristianismo. Não é um segredo que a série é carregada dessas referências. Essa cura da alma é algo visto em algumas religiões, através do arrependimento genuíno de seus pecados. Harry Potter é um livro que lida intensivamente com almas, como mantê-las inteiras, a maldade necessária para separar a alma. O livro até começa com a premissa de que o amor pode te salvar da morte e termina com um sacrifício em nome do amor que pode te trazer de volta à vida, que é o Harry se sacrificando ali pelos outros para que Voldemort pudesse ser derrotado e ele volta à vida. Claro que não por isso, mas é a simbologia do que a gente tá tratando aqui. Até Harry Potter e as Relíquias da Morte nunca tinha ficado explícito nos livros nenhuma referência cristã ou nenhuma referência a religiões ou crenças pagãs até. Mas, por exemplo, quando o Harry visita os seus pais ali no capítulo 16, né, em que ele vai em Godric's Hollow, no túmulo de seus pais tem uma frase bíblica. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, que é uma frase que basicamente significa vida após a morte. Enquanto na lápide da mãe e da irmã do Dumbledore tem outra frase bíblica, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a citação nessa lápide da Ariana e da Kendra é uma citação diretamente de Jesus Cristo. E a frase no túmulo dos pais do Harry significa isso, vida após a morte, ou seja, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte não é um inimigo, entende? Essa é uma das fundações centrais da teologia ressurrecionista. Agora, o que você acha que aconteceu com a alma do Snape? Com toda essa base aqui que a gente discutiu. A alma do Snape estava comprometida ou o arrependimento durante toda a vida curou a sua alma? Porque a gente vê o que acontece com a alma do Voldemort. E a fala do próprio Harry ali no duelo final, que o Harry fala pro Voldemort que ele ainda tinha chance de mudar aquilo, que se ele sentisse remorso, ele ainda teria chance de salvar sua alma, basicamente. E o Voldemort debocha disso. Então eu acredito que sim, matar num contexto geral rompe a alma, mas o contexto em que essa morte é causada implica muito no resultado final. Se foi uma morte causada acidentalmente, se foi uma morte em batalha. Claro que isso abre precedentes, né? Então eu posso matar em nome de uma causa que eu acredito certa. Não, não é isso que eu estou falando. Mas um ponto de análise dessa questão da alma e o que acontece com a alma e se ela pode ser curada é muito interessante. E aí, me diz você, o que você acha? O que aconteceu com a alma de Severus Snape? A gente se vê num próximo episódio. Eu espero que vocês tenham curtido esse e até lá, mal feito feito.